Alô, som. Alô, som. Boa noite a todos. Vamos então fazer a nossa prece para darmos início às atividades desta noite. Como sempre fazemos, vamos fazer a nossa prece como de hábito. À medida que o Espírito simbolicamente sai das mãos do Criador, ele empreende uma jornada de milênios em direção ao seu destino final. O princípio inteligente que passa pelo reino mineral, vegetal, animal e chega à condição humana, agora já com a denominação de espírito, através das sucessivas reencarnações, submetendo-se às provas, aos testes, para a avaliação das virtudes adquiridas, na suportabilidade dos karmas que precisam ser quitados. À medida que ele avança, amplia a sua percepção e o seu entendimento, compreendendo as engrenagens da vida de uma forma mais profunda, que acaba por libertá-lo. E, sendo assim, ele acaba por acelerar o seu processo nesta trajetória, que se divide, por assim dizer, na trajetória externa e interna. Ao mesmo tempo que o espírito, mais consciente de si, à medida que o espírito saiu da hibernação consciencial, ele viaja mais rápido em direção ao Criador, muito bem mostrado na parábola do filho pródigo, mas também viaja em busca do seu próprio Deus interior. Poderíamos dizer que a expressão de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela traz um sentido duplo, se considerarmos a evolução do próprio Espírito. A verdade que nos faz compreendermos o sentido da vida e o nosso destino, como também a verdade sobre nós mesmos, o Deus interior que iremos encontrar através dessa jornada extraordinária e, por que não dizer, assustadora, da busca de si mesmo, na compreensão das próprias emoções, no entendimento das várias camadas que se formam por conta das várias existências vividas. Evoluir também é retirar as camadas. Evoluir também é alargar os horizontes. Evoluir também é agregar as vivências de outrora mal sucedidas, que agora, em conexão com o eu atual, mais moralizado, acaba por contribuir nesta viagem que encanta, que assusta, que muitos postergam quase que
indefinidamente e que outros acabam por acelerar o processo e mais rápido encontram a própria paz de consciência. No estudo de hoje, a progressão dos espíritos, queremos dizer, inicialmente, que todos, sem exceção, estamos nesse progresso, nesta evolução, a qual o homem não pode deter. A marcha do progresso pode ser atravancada, retardada, momentaneamente paralisada, mas pelas próprias forças que emanam da lei soberana, em algum momento o progresso continuará e o homem vislumbrará uma vida mais feliz, menos instintiva, menos materialista e mais espiritualizada. Que possamos todos nós irmos alimentando estas ideias, porque é justamente por estes caminhos que o Espírito irá percorrer, repetindo, até o seu destino final. Que assim seja. Bom, pessoal, como foi dito aqui na prece, nós vamos estudar hoje a progressão dos espíritos a partir da pergunta 114 do Livro dos Espíritos, em que Kardec aborda estas questões. Embora nós saibamos que o ser humano precisa beber muita água para não ter cálculo renal, eu não estou com 4 canecas por conta disso. Uma bastaria. É que esse final de semana, estando na Baixada, eu ganhei 4 canecas de presente. E para cada pessoa que me deu, eu prometi que usaria a caneca na próxima gravação. Mas eu não sabia que ganharia 4. E aí eu fiquei com uma dúvida como resolver o problema. E para resolver o problema, sem desagradar ninguém, nós trouxemos as 4. Nós temos aqui, esta aqui, ó, simpaticíssima, porque tem a minha foto, uma caricatura, que já é a caneca do IMPAMED 2025. Olha que lindo. Claro que a caricatura não retrata a minha beleza, mas a caricatura é assim mesmo. Temos aqui essa outra caneca da querida Maria Pinheiro, que é fiel do Dr. Klaus. Olha só, que ela nos deu também. Olha, como eu prometi, tem água nas 4. Temos essa outra caneca, que também é do IMPAMED, mas essa é minha, tem o meu nome, tá? Tá aqui, as pessoas que me deram. O nosso querido Emanuel, com uma caneca com o título do livro novo, Novos Hábitos, com o nome de José de Moraes, todas aqui, pronto, cumpri com o prometido. Todas as canecas aqui, e eu vou beber um gole de água em cada uma, tá bom? Para, repito, não desagradar ninguém. Muito bem, vamos aos nossos estudos, aproveitando, claro, não poderia deixar de dizer, de agradecer a todos os amigos de Santos, de Guarujá e de São Vicente, que nos receberam esse último final de semana para palestras e seminários. Uma boa jornada em nome da nossa querida doutrina espírita. Bom, vamos lá para os tópicos então. A maioria dos tópicos que retratam esse assunto, eu diria assim, são bastante simples, bastante fácil de entender. Eu diria então que o nosso estudo hoje vai ser um estudo para quem tem bastante conhecimento e para quem é neófito na doutrina espírita, porque não apresenta maiores dificuldades de compreensão. O primeiro tópico, a partir da questão 114, e nós fazemos assim, só para vocês entenderem. Nós achamos mais prático, mais interessante, achamos que torna o estudo mais agradável, pensarmos as questões do Livro dos Espíritos e, a partir dessas questões, fazermos outras pesquisas em outros livros para apresentá-las em tópico. Fazendo o estudo dessa forma, creio eu, que a gente não deixa de ser fiel
ao que os espíritos disseram a Kardec, porque a base é o Livro dos Espíritos, mas nós conseguimos apresentar de uma forma mais agradável. Penso eu que se eu fosse ler pergunta por pergunta, resposta por resposta, a leitura acabaria tornando um pouco cansativo o estudo. Mas devo lembrar que nós não poderemos nos contentar apenas com os estudos daqui da quarta-feira. É preciso que nós, todos nós, na nossa casa, nas nossas horas vagas, com menos TikTok, com menos Netflix, com menos Facebook, com menos mensagem em grupo, dediquemos a um tempo para o estudo sistematizado da doutrina espírita. É lição básica para todos nós. Isso vai muito do interesse. Como foi dito, e eu gostaria já de explicar essa questão, fomos criados simples e ignorantes. Isso é sabido por todos nós. Todos nós que temos o mínimo de conhecimento do Espiritismo, sabemos disso. Fomos criados simples e ignorantes e com o destino à perfeição. E apenas uma observação se faz necessária fazer inicialmente. O tempo em que o Espírito vai demandar para chegar a esta perfeição, ou se aproximar das esferas superiores de uma condição melhor, não depende de Deus, depende de cada um de nós. Não é Deus necessariamente que acelera a evolução. Embora as próprias leis divinas tenham mecanismos para acelerar o processo de evolução. Via de regra, fora estas exceções, o espírito ele vai caminhando. Por exemplo, um dia desses, na cidade de São Paulo, fazíamos um seminário, que modéstia à parte, um seminário muito interessante. Falávamos, explicávamos na ocasião sobre o mundo espiritual. O que é que nós vamos encontrar depois da morte? E eu digo que é um tema interessantíssimo, porque todos nós, como já foi dito aqui, com exceção da Célia, iremos desencarnar. Então todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos confirmar por nós mesmos se tudo que estamos aprendendo aqui é verdade. Com exceção dos médiuns videntes, que podem antever o mundo espiritual antes de desencarnar, aí a gente vai poder confirmar se nós somos um bando de doido, acreditando numa continuidade da vida para a gente sofrer menos, ou se tudo isso realmente é uma grande verdade. Bom, e eu fazia esse seminário, então eu fiz uma primeira parte, feita uma introdução, e deixei, digamos assim, a melhor parte para o segundo momento depois do intervalo. E uma senhora chegou para nós e disse assim: eu gostaria muito de ficar para a segunda parte, mas eu preciso lavar minha roupa. Então, é óbvio, com todo respeito à roupa que ela tinha que lavar, é óbvio que um espírito com esta mentalidade vai demorar um pouquinho mais para caminhar, vai demorar um pouquinho mais para alcançar um patamar, porque são as escolhas que vão, anotem isso, acelerando ou retardando o processo. É verdade que os espíritos mais evoluídos que nós, bem mais evoluídos, o são porque foram criados primeiro? Também, mas não é só isso. Pode haver espíritos que foram criados por Deus no mesmo período que nós, que aceleraram e nos deixaram para trás. Não é? Como nós também podemos acelerar a nossa evolução e deixar alguns para trás, porque, repetindo, é o próprio Espírito que vai determinar isso. Ok? Até aqui tudo bem? Tudo certo? Vamos lá então para o próximo tópico. Essa caneca eu já bebi a água, vou deixar de lado. Não, vocês veem que eu sou uma pessoa que cumpre com o que eu prometo, né? Vamos para o próximo tópico. Os espíritos se melhoram por si mesmos, pelos próprios esforços. Isso é uma coisa óbvia, não é? Para nós que estudamos a doutrina espírita, é óbvio. Cada qual vai evoluir pelos seus esforços. Isso derruba
a ideia da existência de anjos, no sentido de que estes anjos assim foram criados. Algumas pessoas acreditam erroneamente se comparado ao que diz a doutrina espírita. Algumas pessoas acreditam erroneamente que Deus teria criado os homens e criado os anjos. Isto não tem fundamento, porque se assim fosse, Deus estaria tendo preferências. Já cria alguém perfeito e cria outro que vai ter que lutar para chegar aonde o que já é perfeito está. Os chamados anjos, que nós consideramos espíritos crísticos ou espíritos de grande evolução, foram criados todos como nós e percorreram essa trajetória evolutiva até atingirem esta condição de anjos. Nós, espíritas, não utilizamos muito, não devemos utilizar, embora no livro dos Espíritos as palavras estejam lá, anjos e demônios. Nós preferimos usar as palavras espíritos evoluídos. Para aqueles que têm menos conhecimento, podem perguntar: e os santos da Igreja Católica? São João, São Pedro, São Judas, são o quê? São espíritos evoluídos. Espíritos que estão num patamar de evolução muito além daquilo que nós estamos, certo? É tão fantástico essas comparações que, se a gente não tomar cuidado, a gente se perde. Em um trecho do Livro dos Espíritos, quando eles estão falando sobre os animais para Kardec, e Kardec começa a comparar, começa a perguntar como é que os animais nos veem, como é que é essa evolução humana e a evolução dos animais. E eles fazem uma comparação interessantíssima. Eles dizem assim: olha, a distância evolutiva dos animais para o ser humano é semelhante do ser humano para com Deus. Olha que comparação extraordinária. Lembrando que nós vamos evoluir não até a mesma condição de Deus, porque senão também seríamos deuses. No Livro dos Espíritos, eles pontuam a Kardec: só Deus sabe todas as coisas. E quando Kardec pergunta: e um dia saberemos todas as coisas? Não, porque só o Deus é que sabe. Então nós chegaremos em determinado padrão evolutivo. E aí alguém pode perguntar assim: e esse nível evolutivo máximo que estamos falando é o nível de Jesus? Nós teremos concluído a nossa evolução quando chegarmos ao nível de Jesus? Ele é o limite? Para nós, os terráqueos, sim. Para nós, os espíritos que estamos reencarnados na Terra, sim. Jesus é o modelo, segundo o Livro dos Espíritos. Mas somos levados a pensar que a evolução continua para além de onde está a condição de Jesus. Somos levados a pensar que existem virtudes, existem sentimentos mais nobres do que o próprio amor. Ora, mas o amor não é o sentimento por excelência? O amor não envolve todos os outros sentimentos? O amor, sim, na nossa concepção e no nosso entendimento. Fica muito difícil a gente fazer uma análise aqui, objetivamente, se de tempos em tempos se descobre que há mais galáxias, mais universos, outras galáxias, outros mundos, se descobre cada vez mais quantidades incontáveis de sóis, de estrelas, etc. e tal. Então, como é que nós vamos ter um entendimento disso? Eu conversava com uma pessoa hoje, e eu dizia que o nosso limite, ele não é só moral, é também um limite intelectual. A gente não consegue conceber algumas coisas que os espíritos dizem. Por quê? Porque a nossa evolução não consegue. Por exemplo, nós aprendemos que Deus cria desde sempre e continua criando espíritos.
Então quer dizer que nesse momento, enquanto há milhões de espíritos que já chegaram à perfeição, há tantos outros milhões que estão no processo evolutivo, hoje, nesse momento, Deus está criando. E aí a gente poderia perguntar, e para onde que vai tanto espírito? Então, chega num ponto que a nossa mente, ela não consegue acompanhar. É a mesma coisa quando os espíritos falam de Deus. Deus não foi criado. Deus existe. A partir de Deus veio tudo. Sim, mas o que existia antes de Deus? Nada. Tudo partiu de Deus. Porque se existisse algo antes de Deus, Deus não seria Deus. O algo que está antes de Deus é que seria Deus. Deu para entender? Não. Não deu. Né? Deu para a gente ter uma ideia. Né? Deu para a gente ter uma ideia. E quanto mais você se aprofunda nisso, você vai ficando vislumbrado. Os espíritos, por exemplo, mencionam que em determinados planetas, quando planetas estes em que a evolução é maior do que aqui a Terra, os espíritos são mais evoluídos, uma existência física dura 150, 200 anos. Uma existência física. E que o período da velhice, ela não é tão difícil como acontece aqui na Terra, com as limitações, as dificuldades, que o próprio espírito, quando sente que aquela existência física chegou ao fim, ele se desliga mais facilmente, mais naturalmente. E nós imaginamos, podemos imaginar isso, que nos planetas mais evoluídos, a mediunidade também seja mais evoluída. E partindo desse pressuposto, podemos imaginar que mortos e vivos, encarnados e desencarnados, nos mundos superiores, têm uma relação como nós temos aqui. Embora estejam em dimensões diferentes, já se relacionem sem a necessidade da mediunidade que nós temos aqui. Até porque a mediunidade aqui na Terra, ela está engatinhando. Existem ainda muitos limites, muitos elementos dificultadores para que os espíritos comuniquem-se conosco, certo? Como vocês estão vendo, como eu prometi também, é um estudo muito fácil na noite de hoje. Próximo item. Quando o espírito está encarnado, existem basicamente 4 possibilidades na sua progressão, na sua evolução. Ele avançar muito, evoluir, aproveitar a sua encarnação. Ele evoluir pouco, melhorar, mas muito pouco. Ele estacionar, não evoluir para coisa alguma. Ou ele se complicar um pouco mais do que já estava complicado. Então, devem ter outras possibilidades, mas nós separamos essas 4. E é simples de entender. Aí a gente vai para a parte simples do estudo. É óbvio. Quanto mais oportunidade eu aproveito, quanto mais eu me conheço, quanto mais caridade eu faço, quanto mais eu me aproximo de Deus, dos ensinamentos, quanto mais eu consigo viver o Evangelho, eu estou aproveitando mais a minha encarnação. Inclusive, há espíritos que vão além do que estava programado. Parece uma coisa absurda, né? Porque a gente sempre fica sabendo que os espíritos ficaram aquém do que foi programado. Mas há espíritos que conseguem ir além. Eles poderiam até um certo ponto, fizeram, evoluíram, foram mais e acabam ganhando 2 encarnações em uma. Ó que delícia, já pensou? Você ganhar 2 encarnações em uma só? Esses evoluíram muito. Há aqueles espíritos, como eu disse, que caminham assim, vão caminhando, né? Se arrastando, né? Vocês lembram daquela história da tartaruga? Deixa eu ver se eu lembro dessa história, que eu lembrei dela agora. Essa história é velha, eu acho que eu não lembro, não. É a história de uma família de tartarugas que decidiram fazer um piquenique. Foram para o meio do mato, demoraram 5 anos para chegar lá. Tartaruga, né? Natural. Chegaram no local de fazer lá o piquenique. Quando chegaram no local, a tartaruga mais velha disse assim, depois de 5 anos: cadê o sal? Quem trouxe o sal? Vale lembrar que para elas arrumarem, tirarem as guloseimas, estender aquele pano, sabe aquele pano que faz piquenique? Vocês vêem nos filmes românticos, né? Aquela coisa toda. Demoraram mais 3 anos, né? Tartaruga. A hora que eles iam começar, a tartaruga mais velha dizia: e cadê o sal? Puxa, não trouxeram sal.
Alguém tem que buscar o sal. Quem vai, quem não vai, quem vai. E aí decidiram que quem deveria buscar o sal era a tartaruga mais nova. Que, claro, sendo ela mais nova, ela iria mais rápido. Ela disse, eu não vou. Não, você vai. Não, eu não vou. Não, tem que ser você, você é mais rápida. Você é mais jovem, vai você. Não, eu não vou. Não, você vai. Tá bom, eu vou. E foi. Passaram 8 anos. Quando deu 8 anos, a tartaruga mais velha disse assim, gente, não dá. Porque a tartaruga mais nova havia dito assim, eu vou, mas com uma condição. Vocês não comecem a comer até eu voltar. Não, nós vamos esperar, você pode ir. Promete? Não, nós prometemos. A gente não vai começar o piquenique até você voltar. Então eu vou. E foi. Aí quando deu 8 anos, a tartaruga mais velha falou assim para as outras, não dá, tá demorando muito, nós vamos começar a comer. Quando eles disseram isso, a tartaruga mais jovem saiu de trás da árvore e dizia, tá vendo, se eu tivesse ido? Então, tem gente que faz a evolução assim, né? Demora aí séculos, poderia ser mais rápido. Aí você tem aqueles que estacionam, digamos assim, não se complicam, é verdade, não se complicam, mas acabam não aproveitando bem a encarnação. Você pega pessoas, por exemplo, que desencarnam, tinham mediunidade e não desenvolveram. Podiam ter feito a caridade e não fizeram. Poderiam ter dado uma contribuição melhor para um mundo melhor, não o fizeram. Poderiam ter participado de uma instituição de caridade e não participaram. E aí desencarnam. Foram para o umbral? Não. Foram para o umbral, não foram. Também foram acolhidos. Por quê? Foram bom pai, foi bom se for o homem, bom pai, foi bom marido, foi uma pessoa honesta, foi uma pessoa trabalhadora, nunca enganou ninguém, nunca passou a perna em ninguém, viveu para o trabalho, viveu para a família, foi uma pessoa boa. Não há razão para ela ir para o umbral. Só que isso vai gerar um vazio enorme, porque embora tenha sido uma pessoa boa, meio que estacionou, parou. Aí ele vai ter uma nova encarnação para recomeçar da onde ele decidiu parar. E aí tem que começar tudo de novo. Vou dar um exemplo bem simples. Eu faço parte do caminho de Damasco. Mas assim, eu não queria desenvolver a mediunidade, não queria trabalhar, eu não queria ajudar. Não quer nada também, então morre, né? Mas tudo bem, deixa, vai. Eu vou lá, eu gosto de ir lá. E a pessoa fica 60 anos frequentando aqui e morre. Vai para o umbral? Não vai para o umbral. E daqui 100 anos, quando ela reencarnar? Então ela vai reencarnar no mesmo caminho de Damasco, ainda vai estar aqui, para começar a frequentar, para fazer o que ela poderia ter feito na encarnação anterior, onde ela não achou disposição para fazer. E tome atraso na evolução. E há aqueles últimos, como eu disse, que se complicam um pouco mais. Além de não acrescentar coisa boa, vai acrescentando coisa ruim. O que normalmente acontece com a maioria. Nós vamos aí, até a gente resolve alguma coisa, mas sabe aquela pessoa? Ela paga uma dívida faz 3. Não tem gente que é assim? Faz um crediário na Casas Bahia, né? Faz um crediário na Havan, faz um crediário na Pernambucana. Falar em crediário, eu queria dar um conselho para os homens. E tem que tomar cuidado agora, porque agora que essa nova lei aí, se você falar com a mulher dirigir mal, você pode ser processado. Vocês viram, né? Senadores aprovaram. Tome cuidado então que você vai falar das mulheres. Não, mas o que eu vou falar é sério. Olha, como a Carla fez cirurgia e ficou de cama lá 15 dias, eu tive que fazer o mercado. Homens, as mulheres de vocês tinham que de vez em quando fazer uma cirurgia. Mas olha, eu gastei 70% a menos. Coisa que quando ela ia, 2 carrinhos, eu consegui com uma cestinha ainda sobrou espaço. Então assim, homens, experimente de vez em quando, quando as vossas esposas não estiverem bem, irem ao supermercado. Vocês vão ver a diferença que dá. Pronto, deu o meu recado. Não, sem contestação, por favor, sem contestação. Nós não abrimos espaço para interferência no estudo. É só um conselho que eu estou dando. Bom, vamos lá, próximo item. Esse próximo item
Com outras palavras, ele foi abordado lá na resposta da pergunta 116. Todos os espíritos irão se tornar perfeitos, todos. Tá, Agnaldo, isso a gente já sabe. Pois bem, isso derruba por terra a ideia dos demônios, assim como os anjos, como seres criados eternamente para a maldade. E assim, e claro, aqui é todo o nosso respeito aos religiosos de outras crenças que pensam diferente. Mas vamos imaginar o demônio. Deus não criaria um ser que viesse atrapalhar sua vida pela eternidade. Deus não poderia ter criado o demônio. Não, mas não foi Deus que criou o demônio. O demônio se fez por si mesmo. Bom, então esse demônio é tão poderoso quanto Deus. E nós sabemos que isso não existe. Além do que, seria uma imensa injustiça. Imagine só, um espírito tão devedor como o Ricardo ter a possibilidade de chegar à perfeição e o demônio não. Por que ele poderia e o demônio não? Não, o demônio, como a gente aprende nas outras religiões, ele está eternamente vinculado ao mal. Agora, aí eu não vou entrar nesse ponto, porque aí é um ponto mais complexo que merece um outro estudo. Essa imagem, essa ideia do demônio, dos anjos decaídos e tudo mais, ela tem uma lógica, tá? Quando se fala em Adão e Eva, nós sabemos, a ciência já provou que a vida não começou através de Adão e Eva, porque matematicamente seria impossível, porque Adão e Eva tiveram 2 filhos, não foi isso? Estou errado ou estou certo? Abel e Caim, não é isso? É isso. Aí um matou o outro, não foi? Foi, matou. E o outro que sobrou, o que fez? Foi para terras distantes e casou com a mulher. Que mulher? Se começou com Adão e Eva. Então não bate, a história não bate. Só que quando você estuda o livro dos Espíritos, ainda que a explicação seja bastante resumida, a gente vai entendendo o significado de Adão e Eva. E aqui eu recomendo, já recomendei, as obras de Ângelo Inácio. Para quem gosta desses assuntos de psicografia do Robson Pinheiro. Ele tem abordagens fantásticas que abordam essas questões. Inclusive tem um livro, que eu não vou me lembrar o nome agora, que é do espírito Estevão. Que o Estevão, o espírito, ele vai abordando as passagens evangélicas e vai fazendo uma explicação à luz da doutrina espírita. Excelente, excelente, né? Assim, não são obras tão fáceis de ler, mas são muito importantes para o nosso entendimento de quem são esses seres que sim se assemelham ao demônio, mas não são. Vamos assim, vamos sintetizar assim. Existem sim espíritos tão maus quanto a figura do demônio. Existem. Eu dizia para uma pessoa ontem, nós não podemos menosprezar a capacidade que as trevas ainda têm. Então, existem espíritos, sim, com esse nível de maldade, que podem ser comparadas a demônios. O que nós estamos dizendo é que não o serão para sempre. Essa que é a diferença que nos explica a doutrina. Em algum momento, aquele espírito vai se converter, ele vai ceder e vai retomar a sua evolução. Próximo. E essa próxima é um tanto que óbvia. O espírito pode permanecer num ciclo vicioso por séculos. Muitos espíritos reprisam encarnações. Se você pegar as últimas 3 encarnações, mudou muito pouco. O espírito fez uma ou outra coisa diferente, só mudou o cenário. Antes, ele andava a 100 km por hora nas carruagens. Antigamente não tinha carro, não é? Hoje ele anda a 180 num carro motorizado. Sem comentários. Antigamente, o espírito encarnado matava com a espada, em nome da honra, com os duelos, a violência era permitida, lavar a honra. Hoje a coisa é mais sutil, não tão sutil, como nós vimos agora há pouco no Rio de Janeiro.
né? Então, os cenários vão se modificando, mas o espírito muitas vezes se mostra idêntico. Não há uma mudança mais significativa. Há espíritos que estão há 500, há 1000 anos repetindo as mesmas experiências, caindo nas mesmas armadilhas, prometendo voltar e fazer diferente e fazendo igual. Aí nós vamos para o próximo item, que diz assim... Não é o próximo item, não. Deixa eu achar onde está o item aqui. Ah, sim. Karmas mais difíceis são o resultado de encarnações negligenciadas. Então, o que acontece? É aquilo que nós sabemos. Nós sempre teremos uma nova oportunidade. Quando a pessoa diz assim, não, mas se eu não der conta dessa encarnação, na outra eu faço. Se eu não melhorar nessa, eu vou ter muitas encarnações, na outra eu faço. Se eu não conseguir me iluminar nessa, tudo bem. É ilimitado o número de encarnações, e é mesmo, o número de encarnações é ilimitado. Nós vamos ter quantas forem necessárias. O que a gente não para pensar, e esse é um problema, é que toda encarnação perdida pesa contra você na próxima encarnação. É preciso lembrar que as facilidades vão sendo tiradas. Sim? Então eu tenho uma encarnação com muito dinheiro e com a possibilidade de ajudar. Tendo dinheiro, eu não ajudo. Então eu vou ser convidado numa próxima encarnação a ajudar sem dinheiro. A dar o que vai fazer falta. E a pessoa diz, não, mas é tão difícil, porque se eu fosse rir, se eu ganhasse na loteria. Se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar o centro. Quem já pensou isso? Quem já pensou isso? Quase todo mundo, né? Olha, depois você anota o nome das pessoas que falaram que sim, porque vai que alguém ganha e nós temos um monte de testemunha. O que eu acho muito difícil, porque eu tenho uma teoria. Espírita não ganha na loteria. Nem na loto fácil, nem no jogo do bicho. Espírita não ganha. Não adianta. Por quê? Porque mesmo o pobre ele já se perde. Se ele tiver dinheiro vai ser um desastre. Então se Deus é bom, se Deus realmente é bom, você não vai ganhar. Porque assim, né, é muito complicado. Então, voltando à linha de raciocínio, as situações vão se modificar. Então vamos imaginar uma situação assim. Você foi um pai ou uma mãe, tanto faz, displicente. Você não cuidou da educação dos seus filhos. Aliás, você nunca quis saber. Você deixou um para o lado, outro para o outro. Sei lá, ou você deu embora, ou mesmo não dando embora, você não foi presente, não educou, não deu amor, não deu nada. Nada. Esses 2 filhos ficaram 2 espíritos revoltados. Aí daqui 500 anos, você é um cara bom, você é um cara legal, recebe 2 filhos que é um capeta. Um é o capeta, o outro é o demônio. Aí você fala assim, não sei o que eu fiz para merecer 2 filhos desse jeito. Você fez há 500 anos atrás. É que você não está lembrado, né? Lá atrás, eles não eram tão rebeldes assim. Mas você, pela sua negligência, estimulou isso neles. E pela lei, pela justiça, eles precisam voltar para você. Porque você tem responsabilidade nessa rebeldia. Deu para entender como é que é? Vamos pensar. Lembra? Pois não? Se for rapidinho, pode por causa da gravação. Sim. Pensar também é uma lei e hábito e ele que molda a nossa individualidade. Não é a individualidade que carrega o karma. Sim, o karma é uma lei muito intencional, muito rápida. Ela vai te moldando a sua vida. Sim. Claro que você, a cada opção de escolha, a cada momento de poder, você é perfeito. Sim, perfeito. Mas ele obedecer muito intencional, mais proposta, ele vai nos moldando. Poderíamos seguir esse raciocínio. Eu preferia dizer que o livre-arbítrio é que tem esse poder. Porque o karma, na verdade, ele vem num segundo momento depois do mau uso do nosso livre-arbítrio.
Embora o karma, isso que você falou está correto, o karma vá moldando o nosso espírito, né? Ostra feliz não faz pérola, não é isso que diz o ditado? Embora esse sofrimento gerado pelo karma vá moldando a nossa individualidade, esse karma passou a existir a partir de um livre-arbítrio mal utilizado. Então, sim e não, porque há espíritos, por exemplo, que têm muito pouco karma, ou já tiveram, e com o bom uso do livre-arbítrio, conseguiram se livrar destas situações mais pesadas. Então, eu preferia considerar o livre-arbítrio como ponto central, que, aliás, vou aproveitar o seu comentário para lembrar que o livre-arbítrio na Terra, ele ainda não é total. Existe um pensamento de que nós não temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma ilusão. Porque nós estamos submetidos à força da genética, nós estamos submetidos à influência do meio, nós estamos submetidos às intempéries do tempo, nós estamos submetidos ao próprio inconsciente, que às vezes nos dirige, nós não temos livre-arbítrio. Eu não iria a tanto. Então, eu prefiro um raciocínio assim, quanto mais autoconhecimento você tiver, melhor, mais amplo será o seu livre-arbítrio. Quanto menos conhecimento você tiver sobre si, menos será a sua condição de exercer o seu livre-arbítrio. Eu não acho que ele não exista. Eu acho que ele existe para muitas pessoas de forma bastante limitada. Tanto é que a ignorância involuntária nos protege. A ignorância involuntária nos protege. Protege por quê? Eu vou sofrer, mas não sabia que era assim. Eu não sabia que era desse jeito, eu não sabia que a vida continuava, e eu não tive a possibilidade de saber. Ninguém me ensinou. Eu não tive condições de aprender. É uma ignorância involuntária. Ele não pôde. Ela protege. Só que ela acaba contribuindo para que o mal cresça. Porque hoje, quando você fala de manipulação de coletividade, você tem ali as pessoas desonestas, as pessoas que não têm ética, que estão ganhando com aquilo, e são pessoas muito inteligentes, mas não têm moral, são pessoas capacitadas sob o ponto de vista intelectual, e aí então você vê corruptos entre professores, corruptos entre delegados, corruptos entre juízes, corruptos entre políticos, que teoricamente são pessoas bem desenvolvidas intelectualmente, mas aí não há caráter. E você tem, por outro lado, as pessoas que são ignorantes, e sendo ignorantes, elas se deixam levar pela manipulação que se faz. Tá? Então, embora a ignorância involuntária nos proteja, ou pelo menos amenize a nossa culpabilidade, a ignorância ajuda o mal a crescer. Porque se eu sou ignorante sobre qualquer coisa, eu não tenho poder de decisão. Eu vou sempre escolher o que os outros escolheram. Eu vou sempre fazer o que alguém disse para mim que é o melhor. Enquanto que, se eu conheço, se eu sei, eu vou dizer, não, isso não é assim. Isso não é desse jeito. Se eu disser assim, pessoal, a partir de terça-feira, Dr. Klaus exigiu, todo mundo para trabalhar na sala dele tem que vir de branco. Meia branca, calça branca, camiseta branca, senão não pode trabalhar. Para que o branco exalte a pureza da nossa alma. Se eu disser isso, haverá muitas contestações. Só vai dizer, não, mas isso aí não está em Kardec. Ao contrário, nós aprendemos que na doutrina espírita não tem ritual, que a roupa não é o mais importante, que não é o fato de você estar de branco, que isso traduz a sua pureza espiritual. Haverá uma contestação. Por quê? Porque quem contesta é porque estuda, é porque conhece. Essa que é a questão. Lembram o que eu disse no último estudo? Se você vê, eu vou repetir, me permita. Se você vê um jabuti em cima de uma árvore, deixe ele lá. Porque jabuti não sobe em árvore. Se ele está lá, é porque alguém pôs. E se alguém pôs, tem alguma razão. Se você não sabe, não mexa. Sim? Isso vale para a nossa vida. Se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou mexer naquilo que eu não sei? Você pega a reforma íntima. A gente ouve falar isso sempre na doutrina espírita. Precisamos fazer reforma íntima, precisamos fazer reforma íntima. Tá, mas sem o autoconhecimento, sem a identificação do que precisa ser reformado, não há como você reformar. Você não sabe o que precisa mudar.
Você não sabe quais são os seus grandes problemas, quais são os pequenos problemas. Então, primeiro eu conheço-me, primeiro eu identifico e depois eu vou para a reforma. E às vezes aí é um erro. A pessoa vai buscando a reforma sem olhar para si e descobrir o que precisa ser reformado. E a gente precisa prestar atenção nessas coisas, porque senão a gente não consegue atingir o nosso objetivo. A gente estuda, a gente conhece, a gente se debate, mas a gente não assume, a gente não quer. Aí entra daquela questão do medo, que eu citei Lacan no último estudo, aquela coisa toda. Vamos voltar para cá, está acabando já. Karmas mais difíceis, entre aspas, podem ser negociados. No seguinte sentido, a lei de Deus é de misericórdia. Há situações em que as leis, que a misericórdia divina vai esperar você evoluir mais para liberar aquele karma que você precisa passar. Você tem lá um crime ferrado para resgatar, uma coisa bem pesada, que você foi muito cruel, você foi perverso. Mas, se isso vier naquela encarnação, você não aguenta. Na outra, você não aguenta. Aí, de repente, alguém vai dizer assim para o seu anjo da guarda: ó, e a Mara, hein? Como é que a Mara está lá na Terra? Mara é ela, para quem não sabe, Mara é essa jovem senhora. Aí o anjo da guarda vai dizer: a Mara, ó, tá bem, viu? Nessa encarnação ela é espírita, tá se dedicando, tá trabalhando no bem, tá ajudando. Ela estuda. E, então ela conhece um pouco do espiritismo? Sim, conhece. Ó, então aqueles 500 que ela matou há 800 anos atrás, acho que está na hora de soltar esse karma, né? Porque agora ela dá conta, né? Vocês entenderam como é que é? Então, porque a gente sempre se refere à encarnação passada, E tem coisa que a gente fez há muitas encarnações passadas, né? Que ficou para trás e a gente ainda não resgatou, certo? Eu acho assim, há uma grande complexidade para a gente entender tudo isso. Mas se a gente estuda, se a gente busca, nós não vamos entender tudo, nós não vamos compreender tudo, mas a gente vai compreender alguma coisa, a gente vai entender, porque a gente já vem evoluindo, né? A gente já está evoluindo. Eu estava separando umas histórias para contar no IPAMED, essa é do IPAMED. Olha como a gente evoluiu em humanidade, né? Houve um tempo que não havia anestesia, né? Está aí a Liana, o Vinícius, a Marina. Já pensou como é que seria difícil se eles fossem extrair um dente hoje sem anestesia? Pois é, houve uma época que não houve anestesia. Houve uma época, as psicólogas dizem assim hoje em dia, e dizem com justa razão, tá certo. Olha, não fica bravo com a criança, traumatismo a criança, não bate na criança, traumatismo a criança. Olha como já evoluímos. Na nossa época, a mãe dizia assim: o homem do saco vai te levar embora. Olha como as mães eram sutis com a gente, delicadas com a gente, né? A mãe ia cantar para o filho, cantiga, olha que legal. Boi, 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 boi da cara preta, pegue essa criança. Coitada dessa criança. A criança está ali querendo dormir e foi informada que um boi da cara preta vai pegar ela. Que jeito que essa criança vai dormir? Lembram daquela outra que cantava assim: dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Que criança vai dormir sabendo que a cuca vai vir pegar? Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Quem é que cuida dessa criança? Com quem que está essa criança? Chama o conselho tutelar. Você viu como é que a gente evoluiu? Hoje não se canta mais isso para as crianças. Na nossa época, música infantil, lembra? Atirei o pau no gato. Violência pura. Mas o gato não morreu. Então você percebe que era para matar. Você vê que a intenção dessa criatura é a matar. Dona Chica admirou-se. Essa Dona Chica também não vale nada, porque não ajudou o gato, não salvou ninguém, não é? Tem aquela outra, Marcha Soldado, cabeça de papel, bullying, hoje ia preso.
Se não marchar direito, vai preso no quartel. Violência pura. Quartel pegou fogo. Vamos salvar o soldado. Não, a bandeira nacional. Deixa o soldado morrer. Então você vê que hoje não tem isso. Olha como a gente evoluiu. Claro que no meio aparece um funk da Anitta. Acontece. Mas assim, de uma forma geral, nós estamos caminhando bem. Bom, para encerrar o nosso estudo e a Suzy fazer a prece final, para a gente fazer uma conexão entre karma e livre-arbítrio, eu me recordo da frase conhecidíssima por todos nós de Emmanuel através de Chico Xavier, quando Emmanuel diz assim: quando a justiça divina nos procura para o acerto de contas e nos surpreende trabalhando no bem, a misericórdia divina determina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. É a importância do bem na nossa vida. Então, se a gente quiser eliminar karma, sofrer menos, vamos fazer o bem. Não como uma negociata, não com segundas intenções, mas pelo próprio prazer que o bem gera em quem faz o bem. Tá certo? Aos amigos da internet, muito obrigado. Jesus nos abençoe. Nós vamos pedir para aqueles que estão aqui, para o Ricardo apagar a luz para a gente, para a Suzy poder fazer a prece final, para a gente sair daqui envolvidos na oração.